quem derrotou a escuridão e me amou até o fim. É o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Para sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz um órfão um filho seu, é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Amém. Que bom ter você aqui nessa noite ou nesse momento que você está assistindo. Que você possa ser abençoado através deste culto, que o Senhor possa falar o seu coração. Nós queremos ter um momento de oração. Peço que você fique à vontade, em liberdade, para falar ao Senhor aquilo que está tocando você nessa noite, aquilo que você quer entregar ao Senhor.
Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos pela liberdade que nós temos de entrar na tua presença nessa noite. Nós te louvamos porque tu és um Deus bom, um Deus que nos guarda, um Deus que nos livra, e muitas vezes nos livra de coisas que nós nem percebemos, que nós nem vimos. Nós te louvamos por ser esse bom Pai, Senhor. Nessa noite nós te entronizamos, nós te exaltamos. Receba a nossa adoração como um bom perfume no céu, Senhor. Tudo que nós temos, nós te entregamos. Tudo que nós somos, nós te entregamos nessa noite. E nós te pedimos, Senhor, que nessa noite o Senhor venha falar ao nosso coração através do teu Espírito Santo. Que nós possamos abrir os nossos ouvidos, as nossas mentes e os nossos olhos e o nosso coração para que o Senhor fale a nós, Senhor. Para que haja de fato uma transformação em nosso coração e em nossa mente. Que nós possamos nos desprender de toda religiosidade, de tudo aquilo que nos impede de viver uma vida de fato como o Senhor quer. Receba nessa noite toda a nossa adoração e venha entrando nas nossas casas, entre nas nossas vidas, Senhor, e faça de fato uma morada e a transformação que o Senhor quer fazer. Nessa noite nós te pedimos, Pai, e nós te entregamos tudo. Receba os nossos louvores, Senhor. Amém. Essa próxima canção que nós vamos cantar é Alto Preço. Amar como Jesus nos ama é o mínimo que a gente pode fazer. Então cante essa canção como algo verdadeiro, que essa canção possa ser algo verdadeiro no seu coração. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, Ele pensava em nós e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Eu sei que foi pago um alto preço. Olhe para o seu irmão e diga isso. Para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, Ele pensava em nós. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com
nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Amém. Que isso possa ser uma verdade, que nós possamos viver em amor, viver esse amor, né? Foi pago um alto preço para que nós pudéssemos viver nessa comunidade. Então, que o nosso prazer seja viver na casa do Senhor, onde de fato nós possamos sentir o fluir do amor do Senhor. Amém? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver. Oh, pra te adorar, cante. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver
na casa de Deus, onde flui o amor. Então, que bom que nós podemos estar mais uma vez juntos. Não sei se você está assistindo esse culto online nesse domingo ou ao longo da semana, mas nós estamos então encerrando uma série de mensagens nesse culto de hoje com o tema Juntos Somos Melhores. Nós, ao longo dessa série, viemos trabalhando a importância que é estarmos juntos. Viver em sociedade é viver em comunhão. Não tem como nós vivermos em sociedade sem estar em comunhão. E para que a gente tenha uma comunhão de maneira saudável, nós vimos que os apóstolos, no Novo Testamento, eles falam dos mandamentos da mutualidade, mandamentos que nós devemos ter atitudes uns com os outros. Então, na medida que eu me relaciono com você, o relacionamento não é algo individual, onde eu faço algo, mas eu não recebo nada em troca. E por isso que a gente vai ter vários mandamentos, mas de modo especial nós olhamos até aqui 3 e vamos encerrar com um quarto mandamento. Nós ouvimos sobre servir uns aos outros, sobre encorajar uns aos outros, e o encorajar, de modo especial, nós olhamos para Hebreus, onde fala que nós precisamos cuidar daqueles que muitas vezes acham que tem motivos para se afastar da comunhão da igreja e encorajar eles a continuarem convivendo na igreja. E nós ainda, por último, ouvimos sobre amar uns aos outros, indo na perspectiva de que Deus nos diz, através do apóstolo Paulo, em que nós devemos cuidar que, na medida que nós nos afastamos deles, as nossas atitudes nos relacionamentos vão ser quase que de maneira irracionais. Na medida que a gente se deixa ser guiado pelo Espírito Santo, nós vamos ser muito mais racionais e o fruto do Espírito vai ser o amor. E os nossos relacionamentos vão ser marcados pelo amor. Mas ainda assim, há um último assunto que nós queremos falar. Bom, se relacionar é algo que, por um lado, é muito bom. E se a gente vive esses princípios, esses mandamentos da mutualidade, nós vamos colher bons frutos nos relacionamentos. Por outro lado, quanto mais juntos, muitas vezes vão surgir também atritos entre a gente. E quando eu falo de atritos, é que nós vamos, com muita facilidade ou em muitos momentos, nos frustrar com os relacionamentos. E diante desses momentos de frustração, o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, versículo 21, o seguinte: como a gente deve agir? Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. E aí preste atenção, ele diz: perdoem-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Então, viver em comunidade, em comunhão, em sociedade, vai gerar atritos. Mas qual é o segredo para que a gente não acabe optando, na medida que a gente se decepciona com as pessoas, qual é o segredo para que a gente não se afaste completamente? Tem a ver com a palavra que Paulo diz aqui, que é perdoar uns aos outros. Só que, ainda assim, não é muito fácil nós falarmos de perdão, porque provavelmente até você pensa que perdão é algo que não é possível a gente vivenciar. Não é algo possível de nós usufruirmos nos nossos relacionamentos. E sabe por que é tão difícil, muitas vezes, nós perdoarmos uns aos outros? Bom, em primeiro lugar é porque nós temos conceitos muitas vezes errados do que o perdão é. E eu quero citar alguns conceitos errados que a gente tem a respeito do perdão. Por exemplo, nós pensamos que perdão é relevar e aprovar o erro cometido por alguém. Nós pensamos que perdão é relevar e aprovar o erro cometido por alguém. Mas isso está errado, porque se você simplesmente faz vistas grossas ao erro de alguém, se você simplesmente ignora o erro de alguém, você está compactuando com os erros dela. Então, perdão não tem a ver com a gente relevar e ignorar os erros. Um outro conceito errado que muitas vezes nós temos é que perdão é deixar de acusar depois que o erro foi reparado. O que isso quer dizer? Depois que a pessoa ela fez algo para pagar aquilo que ela fez de errado, por exemplo, de repente você levou alguém para a justiça e lá no final, então, essa pessoa foi condenada e ela pagou o preço, seja ser presa, seja um valor financeiro, e agora você diz, agora está perdoado.
Perdão não tem a ver com isso, porque isso tem a ver com justiça. Aquela pessoa pagou o preço que era devido e agora simplesmente você não tem mais o que fazer, você vai ter que tirar a culpa dela. Em terceiro lugar, muitas vezes a gente entende que perdão é dizer assim, eu perdoo, mas eu entendo que agora vai ter automaticamente uma libertação instantânea, uma nova conexão com a pessoa. E, querido, não é bem assim. Quando nós falamos de perdão, na prática, não sei se você já conseguiu descobrir alguém que consegue automaticamente dizer eu te perdoei e agora a gente está reconectado e liberto daquele sentimento ruim automaticamente. Perdão, na grande maioria das vezes, é um processo pelo qual nós vamos, talvez dia após dia, ter que lidar com a palavra eu te perdoo, eu vou ter que trabalhar os meus sentimentos para conseguir lidar contigo de novo, para ter conexão contigo de novo. Então, necessariamente, quando nós perdoamos alguém, não quer dizer que os sentimentos ruins vão automaticamente ser libertos. Ainda também, para muitas pessoas, perdão é esquecer completamente que algo ocorreu. E aí, bom, o maior exemplo que a gente pode dizer de que você pode perdoar, mas ainda assim talvez não vai esquecer, que geralmente se diz isso, perdão você vai esquecer completamente, é que quando alguém se machuca, e eu, quando era criança, me machuquei muitas vezes, tenho feridas em várias partes da cabeça, do corpo. Se você lembra de uma vez que você bateu e ficou uma ferida, e talvez você teve até mesmo que ir para o médico e tomar ponto, depois de um tempo vai ficar a marca, vai ficar a ferida ali. Mas a dor não vai existir mais. Então, cada vez que você olha para aquela marca que tem ali, seja onde for, você lembra do que aconteceu, mas a dor não tem mais. E perdão também tem a ver com isso. E não tem a ver com a gente não se lembrar mais. Ainda, para muitas pessoas, perdão é restituir a confiança àquele que cometeu o erro. Tem pessoas que pensam que perdão é a gente voltar a confiar naquela pessoa que errou com a gente. Mas pense bem, se uma pessoa, de repente, passou a perna em você, financeiramente, de repente você era gerente de uma empresa, dono de uma empresa, e aquela pessoa te roubou. Você pode até perdoar ela, ok. Mas você voltar a confiar automaticamente nela não tem a ver com perdão. Tem a ver com você ser passado para trás. Tem a ver com você simplesmente ignorar que essa pessoa tem que reconquistar a confiança, que ela tem um processo. A confiança foi perdida. Então, perdão não faz com que a confiança seja automaticamente restabelecida. Ainda também, para muitos, por último aqui, para muitas pessoas, perdão tem a ver com desculpar alguém por um mal entendido ou julgamento. Perdão, para muitas pessoas, é sinônimo de desculpar alguém por algo, né, um mal entendido ou um julgamento. E a gente precisa diferenciar a palavra desculpa da palavra perdão. E desculpa, ela tem a ver com tirar a culpa. Desculpar é tirar a culpa da pessoa. Quando a gente desculpa alguém, nós estamos dizendo, olha, eu pensei o seguinte a respeito de você. Eu achava que era isso, mas agora eu entendi que você não tinha culpa em relação a isso e eu te desculpo. O erro foi meu e agora eu desculpo você pela aquilo que eu achava que você tinha feito. Então, bom, aqui estão alguns motivos pelos quais a gente acaba achando que perdão é tão difícil de viver. A gente até talvez desiste de perdoar as pessoas e de vivenciar isso nos relacionamentos porque a gente acha que não é possível. Mas perdão tem a ver, em primeiro lugar, com a gente tomar consciência de que alguém fez algo para nós e que ela causou um prejuízo para nós. Na medida que você descobre, né, entende, tal pessoa fez algo para mim e eu defino quem é a pessoa e eu sei qual foi o prejuízo, agora eu digo, bom, você tem culpa no cartório. Você fez algo para mim, eu sei que você fez e essa é a culpa que você tem. Você me trouxe um prejuízo. E agora eu preciso me perguntar o que eu faço com a culpa que essa pessoa tem comigo. O que eu faço com ela? E nós vamos olhar para Jesus dizendo lá em Lucas 17, 1 a 4, Lucas capítulo 17, 1 a 4, ele vai nos ajudar a entender como nós devemos lidar com as pessoas que têm uma culpa conosco. Preste atenção o que está dizendo ali. Jesus disse aos seus discípulos,
é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Queridos, aqui nós vamos encontrar o Jesus Cristo nos dizendo alguns princípios, algumas formas de como nós podemos lidar com a culpa das pessoas. E a primeira coisa que Jesus vai nos dizer é que, quando nós olhamos os versículos 1 e 2, a primeira coisa é analise com quem você está lidando. A primeira coisa, a primeira forma que nós devemos lidar com as pessoas que têm uma culpa com a gente é analisar com quem nós estamos lidando. Por quê? Primeira coisa, você vai ver que Jesus, aqui no versículo 1, está dizendo que ele está falando com seus discípulos. Então Jesus está bem consciente o público-alvo com o qual ele está se comunicando. São os discípulos. E não somente isso, ele está falando com os discípulos e ele está dizendo, quando vocês lidarem com outros irmãos na fé. Então, o contexto ao qual Jesus está nos alertando é a medida, ou o tipo de pessoa com a qual a gente lida, diante da culpa, vai modificar também o nosso jeito de agir com o perdão com ela. Bom, e aí a gente tem que ter a seguinte consciência. Quando nós falamos de cristãos, Jesus subentende que essa pessoa está consciente do erro dela. Eu não sei se você já ouviu falar, mas o escritor Paul Brand, ele escreveu o livro, entre vários livros, ele escreveu o livro A Dádiva da Dor. E nesse livro ele define que há 3 tipos de consciência, por assim dizer. Há 3 tipos de formas, de pessoas diante da culpa. 3 tipos de culpas. E ele diz que tem as pessoas que estão conscientes, tem as pessoas que são inconscientes e tem as pessoas que são insensíveis. E o que ele quer dizer com isso? As pessoas que são conscientes, elas estão em sintonia com o tipo de moralidade que a outra pessoa que está convivendo com ela também tem. O que eu quero dizer? Jesus está falando aqui para os discípulos. Então ele diz, olha, você está falando, você vai lidar com uma pessoa que conhece o Evangelho, que moralmente tem conceitos parecidos com os teus, e quando você souber que ela errou com você, na teoria, como discípulo meu, como seguidor de Deus, ele vai ter o Espírito Santo que vai orientar ele e já vai estar trabalhando na vida dele e vai estar dando a consciência de que ele fez algo de errado. Então, você já quebra a primeira barreira, porque essa pessoa provavelmente seria muito mais fácil de você se aproximar dela, porque ela teria consciência. Mas na linha do que Paul Brand diz, nós vamos ver que tem pessoas que estão inconscientes. O que isso quer dizer? Tem pessoas que você vai ver que ela fez erros e que talvez ela nem perceba que errou com você. Talvez porque pela criação dela, ou tantos outros motivos que a própria cultura moldou ela a ponto de ela não perceber mais que determinadas atitudes são erradas. E aí, então, você vai ter que lidar com uma maneira diferente com ela, porque provavelmente ela vai dizer, mas eu nem sabia que isso era errado. E você vai ter que, ao se aproximar dela, para tratar a culpa, conversar com ela, tentar fazer ela entender o conceito de moralidade teu, seja ela não sendo cristã ou sendo cristã, e até mesmo você vai entender ela de uma maneira diferente se você é cristão e ela não é. Então, moral, para a gente, pode ser uma coisa, porque nós cremos na Bíblia, mas para uma pessoa que não é cristã, eu vou ter que lidar de maneira diferente. E ainda assim, o Paul Brand fala dos insensíveis, o que se assemelharia a uma doença que a gente pode chamar de a hanseníase. Não sei se você conhece, a hanseníase é uma doença que pessoas, quando elas têm, elas vão perdendo a sensibilidade à dor. Então, há pessoas que a gente poderia dizer, espiritualizando, que tem a hanseníase da alma. Muitas pessoas, elas até começam uma caminhada sabendo, ou moralmente, sabendo onde elas estão pisando, mas talvez porque elas vão cansando de errar e se sentirem condenadas e assim por diante, elas começam a viver um processo de hanseníase da alma.
Aquela dor que elas sentem, aquele sentimento ruim que elas sentem, elas não querem mais sentir. E gradativamente elas vão sendo tomadas por essa doença que vai tirando a dor, e daqui a pouco elas não sentem mais nada, moralmente nenhum tipo de sentimento ruim em relação ao erro. E essas pessoas pode ser ainda mais difícil você ter que lidar. E você vai ter que tomar uma decisão diferente para lidar com cada tipo de pessoa. Aquela que tem consciência, ao qual Jesus está dizendo que vai ser muito mais fácil de lidar com pessoas que sabem o que moralmente é correto, o que a palavra de Deus diz e que creem na mesma coisa que você. Aquelas que não acreditam na mesma coisa de você, que têm uma moralidade diferente. E aquelas que talvez não tenham mais nenhum padrão moral e que não sentem mais peso nenhum. Segundo lugar, Jesus então vai dizendo, bom, em primeiro lugar, veja com quem você está lidando. Segundo, seja realista. E aqui, versículo 1 diz, é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Quando nós olhamos Jesus dizendo aqui, é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, Jesus está nos alertando que você não pode esquecer que nós vivemos num mundo pós-queda. O nosso mundo, o meu mundo e o seu mundo, o dia a dia nosso, nós lidamos com pessoas que, por mais que creiam em Deus, o pecado ainda reina em muitos momentos sobre a nossa carne. Aquilo que a gente falou na semana passada, da irracionalidade, da sarx, da carne, muitas vezes domina a gente. E nós não podemos lidar nos nossos relacionamentos com a moral de perfeição. Nós precisamos estar conscientes de que eu lido com uma pessoa que é você, que é falha, que é pecadora. E eu também sou pecador. E eu não posso olhar para você achando que você vai ser perfeito. Eu não posso exigir do meu esposo, da minha esposa, dos meus filhos, amigos, perfeição. Eu não posso achar que as pessoas não vão errar comigo. Jesus está dizendo, seja realista. Não haja com a moralidade quase perfeita, acreditando que você já vive no novo céu e na nova terra. Nós não vivemos. Por isso, em nosso mundo, nós vamos ter que, quando nós vamos lidar com a culpa dos outros, não se esqueça, você está lidando com uma pessoa falha, pecadora, igual a você. Em terceiro lugar, Jesus vai nos alertar sobre não aceitar o erro como algo normal. Não aceite o erro como algo normal. Bom, ser realista não quer dizer que agora você vai fazer vistas grossas. Aquilo que eu falei até no início dessa reflexão, na introdução. Jesus ele vem dizer aqui, né? Mas ai da pessoa por meio de quem os erros, né? Eles acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Bom, como eu falei antes, nós olhamos para Jesus e ele está dizendo aqui, o perigo ainda é que muitas vezes a própria rancenise da alma pode começar a tocar a nós. E talvez, por nós sermos realistas e sermos moldados à cultura que nos diz que não tem certo ou errado, daqui a pouco nós não vamos mais não vamos mais conseguir olhar o erro, o pecado na vida dos outros. Ou até mesmo nós vivemos numa cultura que nós temos medo de confrontar as pessoas. E Jesus diz, você precisa estar atento e reconhecer que há erros no nosso mundo, que há pecados. E nós precisamos, sim, não aceitar como algo normal o pecado. Mesmo que todos digam que uma coisa é certa, que uma coisa não é errada, ainda assim isso não muda. E aqui eu lembro, então, do Martin Luther King, que ele diz a seguinte frase, o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Aqui é o grande perigo de nós como cristãos. Talvez por medo de nós confrontarmos pessoas, talvez porque a nossa mente já está sendo moldada à cultura da nossa época, uma cultura que em muitos momentos não tem a ver com aquilo que o Evangelho prega, talvez a gente acabe silenciando diante de um mundo que precisa de pessoas que façam diferença. Quando nós olhamos para o nosso papel de cristãos, que é ser sal e ser luz do mundo, nós só vamos ser luz na medida que nós iluminarmos as trevas. E isso é o papel nosso de ser voz que denuncia o pecado.
E nós vimos isso na série anterior sobre fé e cidadania. Uma visão de pessoas que são discípulos profetas. Então nós precisamos entender que nós não podemos aceitar como algo normal. Então qual é o passo para que a gente não aceite o pecado como algo normal? Em primeiro lugar, Jesus vai dizer, tomem cuidado. Versículo 3, tomem cuidado. E aqui, se você percebe na gramática, termina com um ponto. Jesus está falando com os seus discípulos, ele está dizendo, cuidado, ai daquele que fizer essas coisas, porque ele seria melhor, porque eu vou responsabilizar essa pessoa se ele não denunciar o pecado, ele vai ser responsável pela vida do outro, a hanseníase vai estar tomando a vida dele, ele diz, tomem cuidado, analisem a vida de vocês para ver se a hanseníase da alma não está dominando vocês, para ver se vocês estão olhando o mundo e já não estão enxergando mais problema em nada, se vocês acham tudo correto. Tomem cuidado. Segundo lugar, Jesus vai dizer, repreenda quem erra. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Bom, aqui, de alguma maneira, só está repetindo o que eu já disse antes, mas eu repito, numa cultura em que nós detestamos confronto, nós evitamos de todas as formas entrar em discussões com as pessoas. E aí, há muitos pais que precisam ter uma conversa com os filhos e falar algumas coisas que eles precisam ouvir. Há muitos esposos e esposas que precisam confrontar um ao outro. Há muitos irmãos na igreja que precisam ter coragem de confrontar, mesmo que isso vai gerar um clima um pouco ruim. Mas há um outro detalhe que eu preciso dizer na questão do confronto. Nenhum tipo de confronto nos relacionamentos deveria acontecer sem amor. Sem amor. Se você é daqueles que acha, pastor, eu não tenho problema com confronto, eu falo na lata, eu não estou nem aí para o que vão pensar de mim, você está errado. Porque todo tipo de exortação, ela precisa ser feita com amor. E os frutos, né, o fruto do Espírito, que é o amor, ele é marcado por algumas características. Paciência, paz, bondade. E quando nós falamos de bondade, você olha para o outro, você se preocupa com ele, você vai confrontar ele com bondade no seu coração. Você quer ver o bem daquela pessoa. E quem quer o bem da outra pessoa precisa agir e falar de uma maneira amorosa. Do contrário, você estará pecando também e vai precisar de perdão da outra pessoa. Ainda, Jesus vai dizer, perdoe, por último, né? Perdoe quem se arrepende. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe. Queridos, Jesus ele vai dizer que, por último, nesse processo de lidar com a culpa, você vai ter que ver com quem você está lidando, qual é o tipo de consciência que ela tem do erro, você vai ter que considerar que ela é uma pessoa que é pecadora, mas você vai ter que confrontar ela, e se ela se arrepender, perdoe. Perdoe. E muitos de nós lidamos com os outros, confrontamos os outros, porque nós nos orgulhamos de ver elas errando. Porque nós gostamos de confrontar elas e humilhar elas. No nosso coração, muitas vezes não está o desejo de ver o arrependimento. Simplesmente, quando nós vemos muitas pessoas errando, nós queremos ver a derrota delas e nos orgulhar da nossa vitória. Muitas vezes, nós não queremos de verdade ver a transformação de vida das pessoas. E Jesus ele diz aqui, perdoe. E a palavra perdão, diferente da palavra desculpa, como eu já expliquei no início dessa mensagem, a palavra perdão, no seu original, por exemplo, do latim, significa deixar de querer o mal a alguém responsável por um ato desagradável, que te prejudicou ou fez sofrer. Renunciar à aplicação de um castigo ou punição. Não guardar ressentimento em relação a um agravo. E isso, então, o que quer dizer? Perdão tem a ver com você sofrer o prejuízo. Perdão tem a ver com aquela pessoa provavelmente não vai nem conseguir pagar, já que ela tem uma culpa, ela não vai conseguir pagar, fazer justiça aquilo que ela cometeu. E quando ela se arrepender daquilo que ela fez, você vai dizer, nós estamos quites. O que você fez contra mim está perdoado. Eu fico com prejuízo e a partir de agora nós vamos tentar recomeçar um relacionamento.
Nós vamos começar um processo de reconquistar a confiança, de trabalhar os sentimentos e assim por diante, pedindo que Deus mude o nosso relacionamento, pedindo que Deus transforme os sentimentos e transforme até mesmo a confiança entre nós. Esse é o processo que Jesus nos convida. Ele diz que se alguém pedir várias vezes perdão, nós precisamos constantemente nos perdoar. Meu irmão, nós vivemos num mundo que constantemente nos relacionamentos nós vamos nos frustrar. Se nós não vivenciarmos o princípio de Jesus, onde ele diz, se alguém vier 7 vezes arrependido até você, perdoe todas as vezes. E nós vamos lembrar que em um outro momento, Pedro pergunta a Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E Pedro logo já responde, 7 vezes, Senhor. Provavelmente ele lembrava do que Jesus havia dito. E aí Jesus diz, não somente 7, 70 vezes 7. O que Jesus está dizendo com isso? É infinito o número de vezes que você vai ter que perdoar. Todas as vezes que alguém vier pedir perdão para você, perdoe. Porque assim, nós oramos, né, no Pai Nosso, assim como Deus nos perdoou, nós devemos perdoar a uns aos outros. Esse é o perdão que Deus nos convida. E eu quero encerrar então com 3 perguntas para você. Primeira, existe uma culpa consciente a ser assumida e tratada? Meu irmão, enquanto nós estávamos conversando, será que veio à sua mente, seja em relação a uma outra pessoa ou você, que precisa pedir perdão para alguém, não somente perdoar, mas pedir perdão, veio alguma culpa consciente, que você sabe que você fez algo de errado nos últimos dias e que você precisa acertar isso, tratar essa ferida, seja você tomar a iniciativa ou de ir, pedir perdão ou de confrontar, você precisa tratar ao longo dessa semana. Toma a iniciativa, vá ao encontro dessa pessoa para conversar com ela e tratar essa ferida, lembrando desses 3 passos. Segundo, existe uma culpa inconsciente a ser curada? E aqui eu quero pedir para você que você ore, dizendo como Davi orou a Deus, sonda o meu coração, Senhor, e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau. Muitas vezes nós achamos que está tudo ok, que não tem ninguém chateado com a gente. Mas de repente, quando nós começamos a pedir, Deus, me revele se há algo de errado na minha vida, que eu preciso pedir perdão para alguém que eu não estou consciente, revele isso a mim. O Espírito Santo vai fazer isso com você. Mas você precisa desejar que ele revele talvez alguma atitude que você tem tido de errado com a sua esposa, com seu esposo, filhos, filhas, amigos. Ore a Deus pedindo. Por último, existe alguém a ser perdoado? Existe alguém a ser perdoado? A quem você precisa perdoar nessa semana? A quem você precisa tomar a iniciativa de dizer, já agora eu vou perdoar essa pessoa e eu vou ir ao encontro dela e dizer, aconteceu tal situação. Eu não sei se você está consciente disso, mas eu vim aqui porque eu quero te perdoar e mesmo que você não tinha consciência disso, eu quero então talvez pedir perdão porque eu achei que você fez isso para mim, porque você falou isso, e eu queria saber se é verdade, se você tinha essa compreensão, até mesmo conversar, e às vezes você vai descobrir que não era bem isso. E aí você vai desculpar, né? Mas existe alguém talvez que fez algo, né, bem palpável, que é no sentido do perdão, alguém e que tem alguma dívida, que causou algo contra você, e você pode dizer, essa pessoa fez algo contra mim. Mas se é um mandamento que eu preciso perdoar, eu vou ir ao encontro dela para começar esse processo do perdão. Tome essa iniciativa. Que Deus possa trabalhar na sua vida, em todos os relacionamentos, o perdão. Que Deus transforme cada um dos seus sentimentos em um sentimento onde gradativamente o sentimento de rancor, de mágoa vai sendo transformado em um sentimento de perdão e de libertação diante das pessoas que te fizeram mal. Da mesma maneira que Deus use você para transformar vidas e trazer à consciência talvez pessoas que não estão conscientes dos seus pecados. E até mesmo aquelas que estão conscientes, mas não têm coragem de se reconciliar. Lembrando que Deus nos enviou o seu Filho Jesus, como nós mesmos cantamos aqui nesse culto online, foi pago um alto preço para que nós fôssemos todos juntos, como uma só família, um corpo só. E esse preço
não pode ser desvalorizado por nós. Jesus morreu para nos religar, para nos juntar novamente. E se nós, como igreja, como sociedade, não aprendemos a viver juntos, isso entristece o Espírito Santo de Deus. Eu quero orar com você que está no seu lar. Pai amado, muito obrigado por esse tempo de ouvirmos a Tua palavra, que nos ajuda de uma maneira mais clara a perdoarmos uns aos outros. Por isso, Deus, que Tu nos ajude a ter a coragem necessária de ir ao encontro das pessoas, de entender quem são, por que elas fazem aquilo, ter a misericórdia da consciência da realidade, mas acima de tudo, Deus, que o Teu Santo Espírito gere perdão entre nós. Que nós, na medida que buscarmos uns aos outros para poder nos perdoar, para poder tratar as feridas abertas, que essas feridas, o Teu Santo Espírito trate e nos faça nos reconciliar. Haja reconciliação entre nós. Senhor Deus, se há pais com filhos, maridos, amigos, Deus, que precisam, Senhor, tomar essa atitude depois de assistir esse culto, que Tu impulsione, não permita que ele fique parado onde ele está, sem fazer algo. Que o Teu Santo Espírito restaure os relacionamentos que precisam ser restaurados. É isso que nós te pedimos, em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Cedo me acorda a oração, é coração que tá apertado para ver o mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. A minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim. E quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em Teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarmos tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. A minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim. E quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em Teu amor. Haja mais amor, haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim. E quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em Teu amor.
em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, enxergue o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam o peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho,